Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Amém. Essa semana eu ouvia sobre misericórdia de uma maneira tão apaixonante, ouvindo uma música que cantava um pouquinho sobre essa misericórdia de Deus, e eu fui levado a buscar um pouquinho mais sobre misericórdia. E a música falava sobre como essa misericórdia de Deus alcança as nossas vidas, e falava que essa misericórdia é o que trazia aquele cantor, então, cantando, dizendo que a misericórdia é o que trazia ele de joelhos perante Deus. Era a misericórdia de Deus como a luz que entrava pela janela, iluminava a vida daquela pessoa diante toda a escuridão que pode existir nas nossas vidas. Era essa mesma misericórdia que fazia com que o Espírito Santo tirasse de um terreno baldio, de um lugar vazio, e levasse de volta para casa. Um lugar de intimidade, um lugar onde a misericórdia poderia fazer a diferença. Essa misericórdia que fazia com que a nossa vida pudesse ser encontrada, na nossa vida, a vida de Cristo pudesse ser encontrada de alguma maneira. Essa misericórdia que faria com que os nossos olhos fossem fixados em Cristo, onde nosso coração pudesse ser guardado do caminho imprudente, onde qualquer corrente seria solta, porque teríamos uma segurança em Cristo. E essa música termina dizendo que essa misericórdia, essa graça é tudo o que nós precisamos. E essa música falou bastante comigo. Eu fui tentar entender um pouquinho então sobre essa misericórdia. E a misericórdia, claramente, a busca do significado da misericórdia na internet, no Wikipedia, em qualquer dicionário, eu fiz um resumo e diz assim, é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia tem origem latina, formada pela junção de miserere, que é ter compaixão, e cordis, que é coração. Então significa ter compaixão do coração, significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas, ter lugar no coração para todos os que são vítimas de qualquer forma de miséria, ou dar o coração aos miseráveis, vítimas de qualquer miséria, sem discriminação alguma, nem exclusão de qualquer natureza. Nós podemos encontrar misericórdia fora da igreja, fora do conceito de Deus. Nós podemos encontrar misericórdia aí no mundo, pessoas que preferem buscar a Deus através das boas obras, preferem achar que podem se achegar a Deus através de ações que podem ou não ter um preço, ou ações que podem ou não contribuir para que aquilo que nós temos de graça perante Deus, perante Jesus, de repente possa valer para alguma coisa, imaginando que a boa obra desacompanhada da fé possa fazer diferença na vida dessas pessoas. Nós podemos ver misericórdia no mundo, nós podemos ver pessoas de alguma maneira mostrando esse sentimento de compaixão, preocupados com a miséria alheia, e nós vemos muito isso. Mas um teólogo chamado Louis Berkhoff diz que essa misericórdia, quando nós olhamos para o fato de que nós vamos vê-la pela ótica de Deus, nós podemos defini-la como a bondade de Deus que é demonstrada para aqueles que se acham na miséria ou na desgraça, independente dos seus méritos. Eu e você, irmãos, nós podemos nos ver e nos encontrar, e como diz a definição desse teólogo, nos achar na miséria ou na desgraça, porque nós não temos nenhum mérito.
e nós fomos encontrados no lamaçal, nas trevas, no pecado. E essa misericórdia, como um outro teólogo chamado Wayne Grudem diz, que é a bondade divina para aqueles que estão angustiados e aflitos. Então essa misericórdia foi a bondade, é a bondade divina que alcança eu e você. E o Deus que nós servirmos demonstra essa misericórdia regularmente. Salmo 119, versículo 132, diz assim: volta-te para mim. O salmista clamando: volta-te para mim, tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Paulo, na carta de Romanos, capítulo 9, versículo 15, fazendo uma citação de Êxodo 33, 19, uma citação de Moisés, onde Deus fala para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E se nós estamos aqui nessa noite, irmãos, é porque de alguma maneira Deus olhou para nós e teve misericórdia e compaixão de nós. Essa misericórdia de Deus vê o homem, irmãos, como um ser que está suportando as consequências do pecado e que necessita aí de um socorro divino esse que é demonstrado nas nossas vidas através da misericórdia, através da graça de Deus. Deus então, irmãos, tem se revelado um Deus compassivo, um Deus misericordioso, que tem pena de pessoas que se acham na miséria do pecado. E é esse Deus misericordioso e compassivo que está sempre pronto a aliviar a nossa desgraça, aliviar a nossa miséria. A misericórdia de Deus então é para nós, irmãos. Eu e você precisamos dessa misericórdia, pois vivemos no pecado. Nós vivemos de alguma maneira fazendo o mal que nós não queremos fazer, mas nós vivemos no pecado. Mas a boa notícia é que essa misericórdia, como a música que eu ouvi, ela entra nas nossas vidas como a luz que entra por uma janela. Essa misericórdia é a misericórdia que nos desacorrenta, quebra todas as correntes e faz com que eu e você possamos imaginar que é essa misericórdia, aquilo que eu e você precisamos. Essa misericórdia que é tudo que nós precisamos. Essa misericórdia que faz com que eu e você possamos celebrar nessa noite, possamos cantar, possamos louvar, possamos estar aqui compartilhando de Deus. E o Salmo 57:10, irmãos, fala sobre uma das características dessa misericórdia, essa misericórdia que nos alcança. Salmo 57:10 diz assim: pois a tua misericórdia é grande até os céus, a tua verdade até as nuvens. A misericórdia de Deus, então, irmãos, ela é generosa, a misericórdia é grande, ela é até os céus. Nós temos então nas nossas vidas, irmãos, uma misericórdia generosa. Nós temos e podemos glorificar a Deus porque nós temos essa generosidade da misericórdia, porque, irmãos, nós somos muito pecadores. E nós precisamos dessa misericórdia e dessa graça nas nossas vidas. O Salmo 136:26 fala o seguinte: louvai a Deus dos céus, porque a sua misericórdia, a sua benignidade dura para sempre. Essa misericórdia então, irmãos, não é só para hoje, como foi para ontem, mas é para sempre nas nossas vidas. Nós temos essa misericórdia generosa nos alcançando todos os dias. Deuteronômio 7:9 fala: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Essa misericórdia então, irmãos, vem vindo de gerações e gerações, para que eu e você pudéssemos
receber, essa misericórdia generosa, essa misericórdia que dura para sempre, pudesse também, irmãos, nos alcançar, pudesse também de alguma maneira fazer com que eu e você pudéssemos ser chamados filhos de Deus, alcançados, livres do pecado, livres do mal. Lucas 6:35, a parte B do versículo, diz que ele é benigno e misericordioso até com aqueles que são ingratos e com aqueles que são maus. 2 Coríntios 1:3, Paulo fala que Deus é o Pai das misericórdias. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. 2 Coríntios 1:3 fala isso. Deus então é o Pai, Deus é aquele que detém toda essa misericórdia, e é essa misericórdia que nos alcança. Outra situação em Mateus 9:27, Jesus recebe um pedido: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. Essa misericórdia então alcança todos os que estão aflitos, todos que estão angustiados. Essa misericórdia que nós temos então, irmãos, essa misericórdia que Deus demonstra para as nossas vidas a cada dia, a cada manhã, em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio às angústias, nós temos a certeza de termos a misericórdia de Deus, a generosa misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus que é eterna e duradoura. Essa misericórdia nos alcança, irmãos. E é essa misericórdia que nos alcança, que é a misericórdia que deve nos conduzir em relação aos outros. Mateus 5:7, Jesus lá no Sermão do Monte diz: ó, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. 2 Coríntios, mais uma vez, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo está dizendo, ó, é a consolação que recebemos de Deus, que é o Pai de misericórdia. Essa mesma consolação, no final do versículo 4, está dizendo, ó, nós possamos consolar o que estão passando por tribulações. Essa misericórdia, a consciência da misericórdia que temos de Deus, é o que faz com que nós, de alguma maneira, possamos estar aptos ou pelo menos desejarmos imitar e possamos também compartilhar essa misericórdia. Nós devemos então de alguma maneira imitar a misericórdia de Deus na nossa conduta em relação aos outros. Muitas vezes nós recebemos misericórdia, mas esquecemos de sermos misericordiosos. Numa outra passagem, Jesus, em Mateus 25, versículo 35 e 36, o que muitas pessoas conhecem como as obras de misericórdia, diz assim, ó, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste, estava nu e vestiste, adoeci, visitaste, estive na prisão e foste me ver. São obras, irmãos, que eu e você, de alguma maneira, podemos, através da compreensão da misericórdia que nos alcança, demonstrar misericórdia também. Além disso, Max Lucado diz que quando a misericórdia é compreendida, então a santidade é desejada. Tito 2, versículo 14 diz, ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Ele se entregou por nós, irmãos,
E quando nós entendemos e compreendemos então essa misericórdia, nós desejamos então estarmos mais próximos de Deus, nós desejamos então correr para Deus, e quando nós se achegamos, e quando nós desejamos se achegar cada vez mais, nós vamos precisar buscar a santidade, buscar de alguma maneira sermos santos, como aprendemos nesta manhã. Santidade progressiva, a cada dia nós precisamos avançar. A cada dia nós precisamos olhar para trás e não sermos mais como éramos antes. Um processo nas nossas vidas. Eu aceito a Jesus, eu entendo então que eu sou um pecador, sou alcançado por essa misericórdia, e a partir daí, irmãos, a minha vida precisa ser transformada, até a estatura de varão perfeito. Se eu simplesmente ignorar isso, aí existe um cinismo, existe algo diferente, algo estranho na minha vida, porque é essa misericórdia que me alcança. Então, se essa misericórdia tem me alcançado, eu tenho que, como diz Mateus 25, eu tenho que dar comida para quem tem fome, eu tenho que dar sede para quem, eu tenho que dar de beber para quem tem sede, eu tenho que hospedar aquele que é estrangeiro, eu tenho que vestir aquele que está nu, eu tenho que visitar o que adoece, eu tenho que ver aquele que está na prisão. E são somente exemplos de misericórdia, irmãos. Mas acima de tudo, é importante que nós possamos entender com muita clareza que nós fomos alcançados por essa misericórdia. Alcançados por essa misericórdia, irmãos, que é a misericórdia que deve nos trazer perante Deus ajoelhados, trazer perante Deus com alegria, nos trazer perante Deus com gratidão. Essa misericórdia que deve fazer com que os nossos olhos sejam fixados em Cristo, que o nosso coração seja guardado do caminho imprudente. Essa misericórdia que nos deixa livres de toda prisão, essa misericórdia que nos dá a confiança de que temos um Deus amoroso, um Deus bondoso, essa misericórdia que faz com que nós possamos desejar a santidade. E há em momentos, irmãos, às vezes de dificuldade, e nós vivemos em dificuldades, vivemos em situações de sofrimento, não, senão por nós, mas pela vida dos nossos irmãos. É nesse momento que nós somos atraídos ao trono de Deus, para que possamos receber misericórdia. Abra comigo em Hebreus 4,16. Hebreus 4, versículo 16. E o texto diz: assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia, encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Essa misericórdia, então, irmãos, que nós vamos encontrar, se nós formos de alguma maneira buscar em Deus um alívio para todas as nossas dificuldades, um alívio para todas as nossas ansiedades, angústias, encontraremos então essa misericórdia que vai nos ajudar quando nós lembrarmos que somos pecadores, essa misericórdia que vai nos ajudar quando lembrarmos, como Paulo, de que queremos fazer o bem e não conseguimos, mas o mal que não queremos é esse que fazemos. Essa misericórdia que vai de alguma maneira fazer com que nós possamos mais uma vez voltar os nossos olhos, fixar os nossos olhos em Cristo, em Deus, e nos ajoelhar e pedir e agradecer, porque essa misericórdia é renovada cada manhã. Essa misericórdia que faz com que nós possamos ser levados de volta para casa, essa misericórdia que faz com que não haja nenhuma prisão,
nas nossas vidas é a misericórdia de Deus, que é diferente da misericórdia do mundo, irmãos. Porque quando muitas vezes fazemos um ato de misericórdia, muitas vezes nós estamos fazendo para sermos vistos, muitas vezes estamos fazendo esperando algo em troca, para que algo seja pontuado e contado para nós, mas Deus não, Deus nos amou primeiro, Deus demonstrou sua graça, sua misericórdia primeiramente nas nossas vidas e não esperou nada em troca. Mandou o seu único filho por nós. E o maior exemplo de misericórdia e graça que eu conheço, irmãos, é de uma história que pode ser que você já tenha ouvido até por mim mesmo, mas é a história de um prefeito de Nova York chamado Fiorello LaGuardia. E toda vez que eu penso em misericórdia, eu penso nessa história. Esse cara era um cara que gostava de participar de tudo que acontecia na cidade. Então tinha a noite que ele se juntava à polícia, ia fazer batida em bares, ele levava órfãos a jogos de beisebol, ele ia para o rádio contar histórias quando os radialistas estavam em greve. Em uma noite fria de janeiro de 1939, ele dispensou o juiz ali de Nova York e comandou um tribunal noturno em um distrito bem pobre de Nova York. E foi trazido para ele uma senhora bem esfarrapada, bem pobre, acusada de roubar um pão. E ela se defendeu dizendo: meu genro foi embora, minha filha está doente, e eu tenho 2 netos que estavam passando fome. Por isso que eu roubei o pão. E o dono ali da padaria não queria retirar a acusação, de jeito nenhum, essa vizinhança é ruim, a condenação dessa senhora vai servir como exemplo para que outros não roubem mais pão. Fiorello LaGuardia então suspirou ali e entendeu que deveria punir aquela senhora, pois não há exceções para que a lei seja cumprida. E ele determinou então, sua sentença são $10 ou 10 dias na cadeia. Enquanto ele falava para aquela mulher, irmãos, ele mesmo retirou do bolso os $10 e pagou a multa daquela mulher. E além disso, ele aplicou uma multa a todas aquelas pessoas que estavam presentes no tribunal, de 50 centavos, dizendo: essa multa é por vocês negligenciarem a situação dessa mulher, deixando que ela e seus netos passem fome. Os jornais do dia seguinte, noticiaram que a mulher que tinha roubado um pão estava solta e tinha voltado para casa com $47,50. Isso é misericórdia. Nós tínhamos uma dívida que foi paga e ainda assim ganhamos um crédito. Ainda assim ganhamos um crédito, sem merecermos. Pode ser que a intenção daquela mulher tenha sido boa, fazendo a coisa errada. E muitas vezes as nossas intenções não são boas, irmãos. Nosso coração é mau, está no chip. Ainda assim, nossa dívida é paga e nós ganhamos crédito. Isso é misericórdia. E é essa misericórdia que nos alcança todos os dias. Queria terminar lendo Lamentações 3, versículo 22 e 23. Lamentações 3, versículo 22 e 23. As misericórdias do Senhor renovam-se cada manhã. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A fidelidade do Deus que nós servimos é grande, por isso que a misericórdia dele é renovada a cada manhã. Na verdade, irmãos, quando você acordar amanhã pela manhã, saiba que a misericórdia de Deus já acordou. Ela acorda mais cedo do que eu e você. E nós podemos então viver o nosso dia cheios dessa misericórdia, com a nossa dívida paga e com crédito,
para que possamos, irmãos, não continuar no pecado, não continuar pecando, irmãos, mas que possamos, de alguma maneira, como disse Max Lucado, compreendo a misericórdia e desejo santidade. Compreendo que sou alcançado, que a dívida foi paga, que tenho crédito e corro para Deus. E desejo então santidade. Que possamos compreender essa misericórdia, irmãos. E possamos viver isso nos nossos relacionamentos. Sendo misericordiosos também. Porque fomos alcançados com essa misericórdia. Que não é qualquer misericórdia. É a misericórdia do Deus Criador de todas as coisas. Misericórdia que é renovada a cada manhã. Amém, queridos? Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos por essa misericórdia, Pai. Nós te agradecemos pelo renovar dessa misericórdia a cada manhã, Pai. Te agradecemos, Pai, porque nós não merecíamos. Te agradecemos, Pai, porque nós não tínhamos direito a nada e mesmo assim Tu nos alcançou. Pai, com essa misericórdia, com graça, Pai, com Teu amor. Obrigado, Pai. Somos gratos, glorificamos o Teu nome, Pai, por isso, Pai. Nos ajuda, Pai, a ter essa compreensão a cada minuto, Pai, que possamos desejar, então, em contrapartida, a santidade, possamos desejar Te servir cada vez mais, possamos desejar Te buscar cada vez mais, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Nos ajuda a viver isso, Pai. Como consequência dessa misericórdia, possamos ser misericordiosos também com aqueles que estão ao nosso redor, Pai. Nos ajuda, Pai, nos dá essa capacidade, nos abençoa, Pai. Pai, compreensão, Pai, e somos gratos nessa noite pela Tua misericórdia renovada nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Não esqueça disso, que possamos viver nesse clima de misericórdia, possamos nos alegrar porque fomos alcançados por isso, e que possamos viver isso nos nossos relacionamentos também, em nome de Jesus, amém?